Olá, galerinha, bom dia CESO, bom dia segundo ano. Eu sou o professor Zenon de Araújo, professor de Sociologia de vocês. Bom, vamos então para a nossa primeira aula. Hoje o nosso objeto de conhecimento é classe social e luta de classes, mais especificamente classe social. E aí, ao longo de nossas próximas aulas, a gente vai melhor desdobrar esse conceito, ok? Bom, quando a gente está falando de sociologia, né, uma das principais características dessa ciência é nos apresentar diferentes, variadas perspectivas da realidade, diferentes óticas, diferentes maneiras de entender a nossa realidade. E a gente entende essa realidade a partir de pressupostos teóricos. Né? Grandes estudiosos, grandes nomes da sociologia elaboraram diferentes modelos teóricos, diferentes maneiras de entender a realidade. E hoje, para entender o conceito de classe social, a gente vai estudar a partir do método de Karl Marx. Né? Karl Marx, que é um sociólogo, cientista político, tudo que você imaginar, Karl Marx foi. Né? E ele tem um método de entendimento da realidade, de estudar a realidade, chamado materialismo histórico. Karl Marx entende, né, a história, a história da sociedade humana como movida pela luta de classes, ou seja, são as classes sociais, os antagonismos existentes entre as classes sociais que movimentam a história. Então vamos lá entender, por meio dos nossos slides, o que é classe social, esse modelo teórico de Karl Marx. Vou reduzir aqui a nossa tela para melhor visualizar os slides. Então, quando a gente está falando de classe social, o senso comum logo vem à nossa memória as classes A, B, C, D e E. É apresentado diariamente nos jornais televisivos, jornais impressos e até mesmo nas redes sociais a gente vê essa divisão. Isso é problemático, porque quando a gente coloca essa perspectiva, a gente tende a esconder os tensionamentos, as tensões existentes entre essas classes sociais. Ou uma forma também de acalmar essas tensões, né, sociais entre as classes, fazendo divisões, né, e colocando uma contra a outra, né, o que talvez, né, a partir dessa perspectiva de Karl Marx, não seja interessante e importante. Então vamos adiante, vamos entender o que é classe social nesse modelo teórico materialista histórico de Karl Marx. Bom, como eu disse para vocês, é um fenômeno histórico e é um fenômeno que movimenta, né, segundo Karl Marx, a história, porque são esses antagonismos, essas oposições entre as classes, né, que vão moldar as sociedades, vão definir esses modelos de sociedade. E para Karl Marx, classe social basicamente é uma relação de produção. A gente tem que perceber aqui Karl Marx como um estudioso do modo de produção capitalista, ou seja, ele está tentando entender como que a sociedade capitalista se organiza para produzir e dividir riqueza. E uma primeira constatação de Karl Marx é que a divisão, há uma produção de riqueza, mas a divisão dessa riqueza é desigual dentro dessa sociedade capitalista. Então a gente tem uma classe, entendemos aqui classe social como uma relação de produção em que a gente tem os possuidores dos meios de produção, né? E aqueles que detêm apenas a força de trabalho para colocar em movimento, né, os meios de produção, né, detido por alguns grupos ou um determinado grupo da sociedade. Né? Então, classe social a gente pode definir como sendo uma relação de produção dentro do modo de produção capitalista. E aí,
né? Como eu falei para vocês, o importante aqui é a gente entender o que é o modo de produção. O modo de produção é como a sociedade está se organizando para produzir bens, produzir riqueza, né? E como que ela divide essa riqueza. Isso é o que a gente chama de produção, né? Mais comumente, no senso comum, a gente chama de sistema, né? Seria o sistema capitalista. Aqui para Marx, né, é modo de produção capitalista. E dentro desse modo de produção a gente tem os possuidores, aqueles que possuem os modos, os meios de produção, os instrumentos de produção, e aqueles que detêm apenas a sua força, a força de trabalho. E aí a gente tem entre essas classes interesses opostos, porque uns querem produzir, detêm as ferramentas de produção, e outros têm a sua força, né? Botam esses meios de produção, esses instrumentos para funcionar e produzir riqueza. Mas aí tem um problema. A distribuição dessa riqueza é desigual dentro desse modo de produção, né? Então a gente tem aí o quê? Interesses opostos. É uma relação, portanto, classe é uma relação que coloca em tensionamento, né, esses instrumentos produtivos. E aí Karl Marx, né, por meio do seu método, ele, né, apresenta duas classes sociais, né? A classe burguesa, a burguesia, e a classe operária, o proletariado. A burguesia como aquela sendo detentora, aquela que detém os meios de produção, e o proletariado detentor da força de trabalho. Então, né, hoje a gente poderia pensar, né, a sociedade, o modo de produção capitalista, como sendo tendo uma classe dominante, né, a possuidora dos meios de produção, e a classe operária, né, detentora da força de trabalho. E uma classe média que cumpre aí uma função importante, né, entre a classe dominante e a classe trabalhadora, porque ela funciona como amortecimento, como uma maneira de escamotear, né, essas relações, essa divisão desigual da riqueza num modo de produção capitalista. Então, como eu disse, a classe dominante é a burguesia, são os detentores dos meios de produção. E aí, uma imagem, né, para a gente tornar mais claro quem são esses possuidores, né, dos meios de produção. São os controladores do jogo, né? Eles detêm a riqueza, né, e logo detêm a maneira de distribuir essa riqueza dentro da sociedade. E temos também a outra classe, a classe que se coloca em oposição nessa relação, que é a classe operária. Né? Aí um modelo, um desenho, né, do filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin. Né? A gente tem uma divisão social do trabalho muito acentuada, principalmente a partir da Revolução Industrial. É que o trabalhador ele não consegue perceber o todo, o produto do seu trabalho, né? Porque cada trabalhador faz uma parte desse produto final. Né? E assim ele é desligado da sua produção, do que ele produziu dentro dessa sociedade. Né? É um outro conceito de Karl Marx que a gente vai ver mais adiante, que é o conceito de alienação. Tá?